Deus realizando na nossa igreja, não é mesmo? Você faz parte disso. Você participa de cada momento desse. Isso é muito bom. E estar aqui, em especial nesse lugar, eu tive questionando muito Deus. E eu falei, Pai querido, por que não é o Dan? Por que não é o Bene Gomes, o Costa Neto, Maurício Fragali? E Deus disse, isso não tem nada a ver com eles, nem com você. Isso tem a ver comigo e com essas pessoas que estão aqui. Então, essa resposta, assim, me acalmou, me tranquilizou, de que é coisa de Deus para a sua vida, cada momento. Você foi abençoado ontem à noite? Eu fui demais. Hoje de manhã, o céu, continuamos à tarde. E eu quero te dizer que eu imagino o que está acontecendo conosco, igual a um trabalho de tapeçaria. Eu faço trabalho manual e amo fazer tapeçaria. E eu faço tapeçaria para tapete mesmo. E o que acontece é que as pessoas olham para o que eu estou fazendo, às vezes não entendem nada. Porque por trás daquela trama de linhas, se você olhar no avesso, tem cores misturadas de fios que foram passados por baixo de outros fios, tem nós. Mas aquilo tudo que eu tenho planejado de cores e formas está aqui na minha mente, na minha emoção, quando eu estou trabalhando. E quando as pessoas ainda não entenderam, mas quando eu acabo aquele projeto, fica uma tapeçaria vista pelo lado certo, muito linda. Tem forma, tem cor, tem coerência, tem combinação. Então, eu imagino que esses momentos que nós estamos vivendo aqui desde ontem são semelhantes a isso. Um foi tecendo alguma coisa que o outro também disse, caramba, eu vou falar isso também. E a gente vai passando os fios, parece que não está tendo conexão, mas ao final, você vai ter a sua vida como um projeto de Deus, tecido, com coerência, com beleza, com arte, que você vai se surpreender. Você acredita nisso? Deus só está tecendo e somando coisas que estão vindo para a sua vida. Então, diz para quem está do seu lado assim, olha, isso tudo tem a ver com a tua vida. Deus tem um projeto com a tua vida. E é tão bom. Sabe, eu estava ali louvando, eu estava vendo esses jovens aqui, gente, isso é maravilhoso. Toca demais meu coração ver vocês. Zoe, Vibe, a gente ama vocês demais. E a gente, eu mesma vejo assim, quantas famílias, né, adultos, poderiam ser diferentes se eles já tivessem ouvido isso há muitos anos atrás. E quando eu vejo que vocês têm esse privilégio de ouvir algo precioso de Deus desde já, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Vocês escolheram o melhor, estar aqui com a gente, vocês escolheram o melhor. E Deus vai surpreender vocês, com planos e propósitos maravilhosos para a vida de vocês, cada um de vocês jovens, amém? Amém. Então, eu quero compartilhar algo com vocês que está no meu coração. Que quando a gente fala de uma igreja do século 21, eu tentei algo assim que eu falava, mas o que tu queres mostrar? Jesus me fala, Espírito Santo me fala. E eu me submeti muito a ouvir a voz de Deus. Eu me submeti muito a não querer passar algo meu, simplesmente, das minhas convicções, mas algo que Deus tenha para você. E eu vi que o que Deus tem para você é te dizer que a igreja do século 21, a sua igreja, é a sua família. E eu comecei a ver isso sendo falado aqui nas pregações anteriores. Eu falei, Espírito Santo, cala esses homens, porque se eles começarem a pregar o que eu vou pregar, vai ser difícil eu trazer outra coisa. Mas eu fui vendo Deus trazendo, né? De manhã a gente ouviu o Costa Neto falando demais sobre ser corpo,
ser membro do corpo. E eu sei que vocês talvez tenham ouvido muita coisa esses dias. Ontem foi o dia do amigo, né? E aí fala de amizade, mas os meus verdadeiros amigos são a minha família. Eu quero falar com você algo mais profundo do que simplesmente essas mensagens. Eu quero falar algo que a palavra de Deus diz a respeito da igreja ser a sua família. E isso não é uma invenção de uma época. Isso é algo que nasce no coração de Deus e está na palavra de Deus. E como cristãos, nós devemos entender que Deus, em sua palavra, Ele nos chama de diversas coisas. Deus nos chama de corpo de Cristo. A gente pode encontrar isso lá em 1 Coríntios 12, 27, que Ele diz que nós somos membros, né, de um corpo, com características, com funções diferentes, assim como o nosso corpo, né? Os nossos órgãos e sistemas, cada um tem suas características e funções, mas todos são importantes, até o menor deles. Até um apêndice ou uma amígdala, que antigamente achava que não era nada importante, tem uma importância imunológica muito grande. E Deus nos chama de corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós o corpo. A palavra de Deus também nos chama de casa. Edifício de Deus, está lá em 1 Coríntios 3, 9. Somos morada do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, e somos edifício de Deus. Ou seja, você tem sido construído, peça a peça. Outro dia, Maurício pregou sobre sermos pedras vivas, né? É uma pedra de uma construção, que lá na rocha ela era uma pedra bruta, sem função, mas na construção, que é esse edifício, ela tem uma função. Isso é uma pedra viva, isso é o que você é. Mas Deus também nos chama de família. Lá em Efésios 2,19, diz que somos membros da família dele, cidadãos do reino, pertencentes a um povo, a uma família. Então, ser chamado de família de Deus não é uma frase de impacto. É a palavra de Deus descrevendo quem você é no momento que você nasceu de novo. Se você entrou em aliança com Jesus Cristo, através de Jesus, em aliança com Deus, agora você faz parte da família de Deus. E isso, Deus já via a necessidade da família lá em Gênesis. Já em Gênesis, as primeiras palavras do nosso Criador foram: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18 diz isso. Se Deus disse que não é bom que você viva só, não discuta com Ele. Não discuta com Ele. Crê que essa é uma verdade. E o coração solitário das pessoas, geralmente, pessoas que querem se isolar, elas pensam essas 3 frases: ninguém me conhece, até sabem meu nome, conhecem meu rosto, mas não conhecem meu coração, não conhecem meus sentimentos, então eu não vou me envolver. As pessoas dizem: ninguém está perto de mim. São pessoas que anseiam por uma companhia, por um abraço, por um contato físico. Essas pessoas de um coração solitário dizem: ninguém precisa de mim, ninguém vê o meu valor. E assim elas se isolam e não cumprem o que Deus planejou que elas sejam, família de Deus. E aí eu pergunto a você como lidar, né? Como lidar com esses apelos, dessas questões. E algumas pessoas buscam a resposta da solidão em bares, em bebida, em animais de estimação, em um consultório de terapia, agências de encontros. Outras procuram em trabalho, até que ocupe esse espaço dessa solidão. Mas poucos são os que buscam ao Senhor para sanar essa necessidade de não viver só. E a palavra de Deus diz, Jesus diz, né, que o que busca, acha. Então, bastaria que um coração solitário, que se sente isolado de tudo, buscasse a Deus, que ele iria achar. E Jesus convida a todos para que o busquem. A cura definitiva da solidão dos dias de hoje
nos leva de encontro a um lugar, a manjedoura, o bebê, o menino Jesus, lá de Belém. Porque lá naquele lugar, o anjo disse a Maria, e ele será chamado Emanuel. Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, que se você desmembrar, Emmanuel é conosco, El é Deus. Então foi muito claro para aquela mulher entender que lá em Gênesis, o Criador disse, não é bom que o homem esteja só, desde o começo. Agora, com o nascimento do Salvador, ele ainda um bebê, ele se revela com um nome, Deus conosco. Não é, Deus não se apresentou assim, o nome dele se chamará um Deus acima de vocês, um Deus lá distante, o Todo-Poderoso, não. Ele vai se chamar Deus Emanuel. E depois Jesus, na grande comissão aos seus discípulos, ele vem falando, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e no final ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então você vai vendo como que Deus o tempo todo vai dizendo dessa presença constante, da presença constante dele. E isso é para revelar um Deus que veio ser um Deus conosco, mas sem restrições. Essa promessa de que ele estaria conosco até o fim dos tempos é sem restrição. Ele não disse, eu estarei com vocês se vocês se comportarem bem. Não, ele não diz também, eu estarei com vocês se vocês crerem. Ou então, eu estarei com vocês aos domingos. Não, ele simplesmente diz, ele vai estar com você. Esse é o nosso Deus, que quer estar com você. E dessa vez, ele não enviou um profeta, um anjo, ele não fez um milagre, ele não mandou uma mensagem, ele se enviou. Ele, o Deus que desceu até nós, o Deus que veio, e habitou entre nós. Através do Espírito Santo, hoje ele habita em você. Você pode dizer, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Esse Deus Emanuel não é um Deus distante, ele habita em mim. Então, essa é a essência da conquista de Deus para a nossa vida, é estar conosco. E aí o Espírito Santo, ele começa a responder aquelas questões. Ninguém me conhece, ninguém fica perto de mim, ninguém precisa de mim. E aí o Espírito Santo começa a responder dizendo o seguinte, em Salmo 139, tu me sondas e me conheces. O salmista sabia que há alguém que te conhece melhor do que você mesmo, porque ele sonda e te conhece. Então, esse alguém é o Espírito Santo hoje. Ele, mais do que te conhecer, ele diz que ele vai estar perto de você em todo o tempo. Eis que estarei convosco. A necessidade de alguém perto, agora já foi suprida. E ele diz que o reino dele precisa de você. O reino dele precisa porque agora você se tornou corpo de Cristo, com uma função no reino. Então, essas respostas são respondidas pelo Espírito Santo. Você é parte do propósito de Deus na terra. Descubra e desenvolva seu talento exclusivo para representar Deus nesse mundo. Então, fala para quem está aí do seu lado assim, você é parte de um propósito de Deus. Você é parte de um propósito. Eu quero que você diga bem mais alto, você é parte de um propósito. Você é parte de um propósito de Deus para o seu reino. Quando você entra em aliança com Deus, quantos aqui podem dizer, eu já estou? Quando você entra em aliança com Deus, Ele te coloca em sua família. Você não está mais só, você agora faz parte de um contexto que Deus criou. Agora você faz parte da família. E eu acredito que a igreja do século 21,
é a sua família. Eu acredito muito nisso, que Deus está edificando nesses tempos, sobre a face da terra, uma família verdadeira e permanente. Porque famílias terrenas têm vida curta. Eu, por exemplo, já perdi meus pais. Eu já perdi um irmão mais velho. Mas a família de Deus, ela é uma família verdadeira e permanente. Nessa família você está inserido agora. A igreja é a família de Deus. Na igreja, somos mais do que amigos. Na igreja, você agora é família de Deus. Antigamente a gente cumprimentava em outras denominações mais tradicionais, a gente cumprimentava uns aos outros como irmão e irmã, né? E aí a gente às vezes ainda vê um resquíciozinho dessa questão aqui entre nós, mas como somos da igreja do século XXI, a gente já se cumprimenta, e aí, como vai? E aí, dá um high five, né? E acabamos esquecendo que somos irmãos e irmãs. Você é irmão e irmã. Sabe quantas vezes entre Atos e Apocalipse tem essa expressão irmãos e irmãs? 148 vezes. Isso é algo muito importante para você ter lembrança de que somos irmãos e irmãs, que fazemos parte de uma família. E é interessante que a família de Deus existe como toda família gosta de estar junto, toda família é descontraída, porque você pode ser transparente nela, você pode ser quem você é. Numa família, você tem, às vezes, conflitos, mas dá um pouquinho você já está de novo bem, porque vocês moram na mesma casa, né? Irmãos podem brigar, mas no outro dia eles estão lá na mesma casa, eles estão lá, eles têm que fazer as pazes. Então, essa é a família, a gente entender isso. E existem algumas regras para uma família. Na família de Deus não é diferente. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, né, diversas vezes, mas eu coloquei aqui de Romanos 12, 10, ele coloca uma regra de relacionamento em família. E ele coloca, a sociedade bíblica classificou isso como virtudes recomendadas. Entre elas está essa, a regra de relacionamento em família, que nada mais é do que amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. E é interessante que em quase todas as epístolas é usado demais essa expressão uns aos outros. E a gente entende que às vezes a redenção, a obra de Jesus, tem a ver só comigo e com ele. Mas diversas vezes uns aos outros é mais importante do que esse relacionamento simplesmente único com o céu, né? A cruz é vertical, ela é horizontal, porque fala desses dois relacionamentos importantes com Deus e uns com os outros. E essa regra podia ser descrita em outras palavras como sendo assim: tenham uma devoção amigável e familiar uns pelos outros. Vocês, igrejas, sejam unidos por laços de amizade e de família. Então, essa é uma regra de relacionamento. E a gente incentiva a laços de amizade muito nos grupos de conexão. É um grupo menor, onde você não fica perdido na igreja maior, mas ali você cria laços de amizade, de família. Por isso é importante você se conectar com um grupo. E você já imaginou, você já pensou sobre essa questão aqui? Com quem você tem mais coisas em comum, a não ser com os irmãos da fé? Nós, os irmãos da fé, temos muita coisa em comum, e você se esquece disso. Nós temos em comum a manjedoura, porque somos maravilhados com o nascimento de Jesus. Você é? Eu sou, demais. Então, isso é o que nós temos em comum. Nós temos em comum que somos ensinados e encorajados pela mesma Bíblia. Essa é a nossa linguagem. Nós somos ensinados e encorajados por ela. Nós temos em comum que somos salvos pela mesma cruz. Eu fico encantada com essa obra redentora, e você também. E isso nos dá esse ponto em comum. Somos salvos pela mesma cruz. E também possuímos a mesma fé e o mesmo amor. E por fim, estamos destinados ao mesmo lar.
Lá no céu, nossa morada celestial é um lugar nosso, que vamos fluir no pleno amor de Deus. Então, temos tantas coisas em comum e isso é muito bom. Você entende que falar de família e falar de amizade em família, eu lembro que tem um episódio, Marcos 2, que eram uns amigos que levaram, 4 amigos, levaram um paralítico para um lugar tão inusitado, pelo telhado de uma casa, porque eles eram amigos. Só amigo faz isso. Só amigo pode romper barreiras para trazer solução para alguém. E nós, como famílias, nós temos que ter esses laços de amizade. Como aqueles 4 amigos que levaram um paralítico a Jesus, nós podemos concentrar nossas forças para servirmos no reino, para sermos uma igreja relevante. E há 2 anos atrás que foram as Olimpíadas, não é isso? Me corrija se eu não estou errada. Há 2 anos atrás, as Olimpíadas. E eu lembro de um nadador que ele, na sua idade muito jovem, acho que aos 19 anos, ele ganhou uma medalha. E ele esperou 16 anos para ir nessa última Olimpíada agora, aos 35 anos, ele ganhar outra medalha de natação. Então, ele estava vibrando, porque ele já não era um jovem e, mesmo assim, conquistou uma medalha na natação. E ele disse, numa entrevista, que ele não venceu sozinho. E quando eu ouvi aquilo, eu quis parar para prestar atenção, e ele disse que não venceu sozinho. E, embora a natação seja um esporte individual, ele estava ali nadando sozinho. Aquela prova dele era individual, e foi a que ele ganhou medalha, mas ele disse, não, eu não ganhei sozinho. Foi por causa de fazer parte de um time. E ele disse, eu quero agradecer a minha família, eu quero agradecer aos meus amigos, eu quero agradecer aos meus técnicos e treinadores e ao meu país. E aí, naquele momento que eu ouvi isso, eu lembrei que você também faz parte de um time. E para você alcançar a sua vitória, é importante que você faça parte de um time. É importante que você entenda que faz parte do teu time Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, a sua família, a sua igreja, seus pastores, seus líderes, a sua família espiritual. Você não está sozinho nas suas conquistas. E se você tem andado sozinho, você talvez não tenha alcançado muitas das suas vitórias por causa disso. Aquele paralítico jamais seria curado se não tivesse a ajuda dos seus amigos. Porque tinha ali um time com a mesma fé, com a mesma graça de Deus fluindo. Isso porque a igreja é um lugar-chave para você fazer o que você faz de melhor para a glória de Deus. Lá na igreja, esse é o lugar onde seus dons, nossos dons têm uma importância muito grande, uma importância eterna, quando nós nos reunimos como igreja para nos dedicarmos a pessoas. Somos um só corpo. E em Efésios 4, de 11 a 12, o apóstolo Paulo diz assim, ele mesmo, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e para o aperfeiçoamento dos santos. E essa palavra aperfeiçoar, aperfeiçoar, lembra muito, tem um sentido muito grande de ajustar um osso quebrado. Eu não consigo pensar em outras coisas senão termos médicos, gente, me desculpa. Eu consigo imaginar um osso que teve uma fratura e desalinhou. E aí, alguém vem e ajusta aquele osso, seja com uma manobra, seja através de uma fixação, mas um osso ajustado para que ele seja aperfeiçoado. E pessoas têm chegado na igreja
Pessoas chegam na igreja com corações quebrados, com lares partidos, com sonhos destruídos, vidas quebradas. E se a igreja operar como família, essas pessoas encontrarão cura por meio da família de Deus. Vidas quebradas podem encontrar cura por meio da família de Deus. Deus pode curar a sua família através da família de Deus. Deus pode curar as suas emoções através da família de Deus. E, novamente, eu me emociono porque eu sei que tem pessoas passando por dias difíceis no seu campo emocional, que tem uma tristeza talvez inexplicável, que tem uma família que não é acolhedora e que sofreu traumas durante a vida e chegam quebradas na igreja. Mas Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E é através da família que Ele instituiu, nós, a igreja, que essas pessoas podem dizer: hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho as minhas emoções ajustadas, hoje eu tenho equilíbrio, porque alguém um dia me deu a mão, alguém um dia me deu um abraço, e eu nunca mais me senti só. Essa é a função da igreja do século 21. Jesus já disse que o novo mandamento Ele nos dá, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Depois, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, né, que ele diversas vezes, eu vou citar aqui as citações, depois você procure e leia, medite, mas diversas vezes ele diz: somos livres para amar uns aos outros. Está lá em Efésios 3, 14 a 19, que diz assim, o apóstolo Paulo faz uma oração pela igreja. E essa oração ecoa até os dias de hoje, para mim e para você. E lá ele diz: e estejam arraigados e alicerçados em amor. Você imagina um alicerce profundo? É ele que te fundamenta. É o amor de Deus e uns com os outros. Depois ele também diz em Romanos 12, 10, preferindo uns aos outros, né? Honre, dê preferência ao outro, dê um lugar marcado para o outro. Amém? Deus está falando. Ele diz lá em Tiago 5,16, orem uns pelos outros. Lembra da história de Jó? Quando é que Jó foi curado? Quando orou pelos seus amigos. Orem um pelos outros. Depois ele diz em Colossenses 3, 23 e 24, tudo que fizerdes, seja como para o Senhor. Tudo que fizerdes, faça de coração, servindo ao Senhor. Então veja bem, Deus confia esses tesouros de amar, honrar, orar, servir a sua família. Então, respeite a prescrição. Novamente, eu com termos médicos. Quando eu receitava uma receita para alguém, eu queria que aquela pessoa atendesse. É um antibiótico, você vai tomar por 7 dias, 3 vezes ao dia. É isso que vai te curar. Então, a prescrição de Deus para a sua igreja como família é essa regra de relacionamento. Ame, ore, honre, sirva. É uma regra de relacionamento. Respeite a prescrição, que aí a sua vida muda. Sabe por quê? Porque também em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos. Segui a paz, vive em paz uns com os outros, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Você entende isso? Não é ver Deus lá no céu. É olhar aqui e contemplar e adorar a Deus. Você não consegue se você não estiver em paz, com o teu coração livre. Então respeite a prescrição. E aí eu rapidamente vou falar para vocês
para viver bem em família, você precisa de algumas coisinhas aqui, a gente vai ver rapidinho. Entender seu poder de influência. É preciso que você tenha uma mentalidade de vencedor e de filho amado. Você tem aprendido muito sobre isso. O quanto você é amado por Deus. Mas é preciso que seja uma mentalidade de filho amado, de vencedor. Você precisa ter esse poder para você influenciar outro. Você foi criado para ser bênção para outras pessoas. Deus te equipou com tudo que você é, para você influenciar outras pessoas com a graça, com o amor dele. Mas, primeiro, ponha sua máscara de oxigênio. Você já ouviu isso num avião? Primeiro a instrução é qual que é? Vai cair uma máscara na hora do sufoco, lá o avião está balançando. Ponha você primeiro a máscara, não é? Depois auxilie a quem está do seu lado, seja uma criança, um idoso. Então, é necessário que, se você está vazio, você entenda que, se você está vazio, o que você pode oferecer? O que você pode influenciar? Então, é preciso que você reconheça esse seu valor, de que você é um vencedor, de que você é um filho amado, para então você fluir em amar as pessoas. Ninguém vai conseguir amar, servir, honrar ao próximo, se não receber esse oxigênio dessa revelação de Deus primeiro. Primeiro ponha a sua máscara, ou seja, se encha do Espírito. Receba a palavra de Deus primeiro, para depois se doar. As pessoas querem ministrar, as pessoas querem estar... eu quero ser usado, eu quero ministrar. Se encha primeiro e naturalmente vai surgir alguém do seu lado que precise de máscara. E você vai ser bênção na vida dela. Amém? Então reconheça isso. Em segundo lugar, mantenha a sua perspectiva correta. Quando a gente magnifica algo, isso não muda o tamanho do objeto. Muda sim a perspectiva. Quem já usou um binóculo, né? O binóculo, então você quer ver uma montanha que está muito distante, você põe o binóculo, você traz ela para mais próxima. Se você usa uma lente de aumento para enxergar uma escrita pequenininha, aquilo aumenta. Mas, na verdade, não mudou o tamanho. O tamanho real é o mesmo. E o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas magnificam as coisas erradas. Magnificam os erros das pessoas e esquecem que elas precisam magnificar aquilo que é bom, qualidade, para que aquilo se exalte. Então, a diferença entre um vencedor e o que desiste está em buscar atitudes corretas, nas suas atitudes. E eu gosto dessa frase, a gente encontra ela em diversos livros, e eu trouxe aqui para você: sua atitude determina sua altitude. Atitudes corretas determinam o nível da sua vida. Então, pessoas que só olham os defeitos, só olham os erros, só fazem críticas, isso determina a sua altitude. E a sua atitude, ela vai além, ela afeta o seu progresso. Então, pensamentos corretos geram atitudes corretas, e essas atitudes são de fé, de gratidão, de generosidade. Isso eleva você mais e mais. Quanto mais grato você é às pessoas, isso vai te elevar. Quanto mais generoso você for, mais você vai ser abençoado. Porque você vai tirar o foco de si mesmo, do seu umbigo, e você vai estar olhando para as pessoas, necessidades delas. Quanto mais grato você for, mais as pessoas vão te admirar. Em terceiro lugar, supere as ofensas. Eu não sei porquê. Eu sempre, quando eu planejo pregar algum assunto, eu caio nesse. Eu sempre tenho esse ponto. O Espírito Santo me fala, porque eu sei do problema que é uma mágoa. E eu vejo pessoas, às vezes, paralisadas, engessadas no seu progresso, porque elas não superaram uma ofensa.
não superar uma palavra mal colocada, uma atitude errada. E o que você precisa saber é que você precisa proteger. A Bíblia fala, sobre tudo que você tem que guarda o seu coração. E isso fala de você proteger você mesmo de ofensas e mágoas. Coloque um escudo. Aonde essas coisas batem, põe, vai embora. Porque isso mantém o seu coração puro. E eu vejo que pessoas que são muito magoadas e muito relatam só as falhas dos outros, o coração delas já não é mais puro. Ela só vê o mal na vida do outro. E eu amei essa frase quando eu li num livro. Ela está aqui. Perdão é libertar um prisioneiro. Se parasse aí, estava ótimo, Porque você ia pensar que era o outro, que te ofendeu, que te magoou. Mas o melhor de tudo é imaginar que esse prisioneiro era você. Imagina você libertando um prisioneiro, mas sabe quem é esse prisioneiro? Era você. E isso acontece quando você perdoa. Isso te liberta. Isso tira um peso, um fardo, para você viver em família. Olha, você pode colocar isso para a sua família natural, você pode colocar isso para a igreja. Aplique onde você achar melhor, mas faça. Comece com as pequenas ofensas. Ai, eu não gostei desse teu jeito de falar, mas eu vou te perdoar. Pequenos ajustes fazem grandes diferença. Pequenos ajustes fazem grande diferença. Se formos flexíveis e desejosos de mudar, preste atenção. Se formos flexíveis e desejosos de mudar, teremos mais chances de grandes relacionamentos e mais resistentes aos desgastes. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu sou assim e eu queria ser diferente. Seja flexível e mude. Eu sou assim, eu quero tanto mudar. Então, deixa Deus trabalhar, porque isso vai melhorar o seu relacionamento em muito. E vai tornar ele mais resistente aos desgastes da vida. Então, a minha pergunta aqui é para você nessa tarde é o seguinte: você quer ser uma bênção? Torne-se um bom ouvinte. Tiago 1,19 diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar. Quer ser uma bênção? Quando você vai de encontro às necessidades das pessoas, Deus vai de encontro com as suas. Se você é uma bênção para alguém com a sua generosidade, se você é uma bênção com alguém só para ouvir, Deus cuida das suas necessidades. Ele é um Deus de aliança. Você quer ser uma bênção? Fale palavras abençoadoras. Uma bênção não é uma bênção até que seja falada. Precisa sair. De alguma forma precisa ser expressada. E eu quero te dar um encorajamento. Fale palavras de encorajamento para pessoas, porque isso põe pessoas de pé. Levantam pessoas, palavras de encorajamento. E traz o melhor delas. É igualzinho, eu percebo isso lá em casa. Quando eu boto um buquê de flores na minha sala, gente, alguma coisa muda com aquelas flores. Traz beleza e traz um aroma. E palavras encorajadoras, elas provocam isso. Mudam o ambiente. Mudam uma coisa que estava assim, arranhando entre pessoas, palavras de expressando carinho, amor, e do tipo assim, eu não liguei não, deixa pra lá, eu te amo assim mesmo. Isso traz um aroma diferente, para você ser bênção. O coração das pessoas também é como uma tela, que você pode pintar, desenhar, com palavras de encorajamento, perdão e amor. E o melhor legado para nós, igreja do século 21, para ser deixado, é o legado do amor, da bondade, do encorajamento. Isso muda uma atmosfera.
Muda uma atmosfera na sua casa, muda uma atmosfera no seu trabalho, muda uma atmosfera na sua igreja. Trabalhar entre irmãos e amigos e família, com essa disposição de superar ofensas, de olhar pela perspectiva correta, isso tudo facilita o caminho de servir a Deus. Então não coloque a carga da responsabilidade da sua felicidade nas pessoas. Decida você fazer sua parte com atitudes corretas, com atitudes certas. E a gente tem aprendido muito que o amor de Deus não está baseado no nosso desempenho. Ele nos ama incondicionalmente. Mas quando reconhecemos e abraçamos o amor dele, isso melhora o seu desempenho e os frutos vêm. É claro que hoje a gente entende que a gente é amado do jeito que a gente é, e a gente é amado porque Deus é amor, mas quando você recebe esse amor dele, quando você traz isso como uma revelação para o seu interior, é claro que o seu desempenho, o seu procedimento, as suas atitudes vão mudar e vão trazer fruto para a sua vida. Então, não é por menos que Deus é uma trindade. Até Ele não decidiu viver sozinho. Desde a eternidade eles eram três: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles, juntos, têm comunhão plena um com o outro. Isso é exemplo para nós, porque Jesus disse, Ele orou assim: assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. Que eles sejam um, para que o mundo possa crer. O mundo aí fora não está interessado se você fala em línguas, se você ora e os enfermos são curados. O mundo está interessado em ver o amor de Deus na sua vida. E mais do que os milagres, Jesus mostrou isso, né? Mostrou compaixão, amor pelas pessoas, e Ele se importou. Quando você olha aqueles episódios do leproso, ele se aproximando e tocando, da prostituta, você vê o quanto Jesus se importava com pessoas. E isso Jesus expressou na oração que Ele ensinou, quando os discípulos disseram, ensina-nos a orar. E Ele começou dizendo, Pai Nosso. Ele não falou, orem assim, meu Pai do céu. Não, Pai Nosso, que é nosso. Ele já nos passando um princípio de viver em família. E aí Ele disse mais, o pão também é nosso. Dá-nos hoje. Livra-nos do mal. Venha o teu reino a nós. Então, mais do que nunca Deus está gritando, enxergue o outro, conecte com o outro, se ligue como corpo, como família de Deus, crie vínculos de amor, crie vínculos, não tenha medo. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom demais. Você pode levantar suas mãos? Deus é bom, Ele sonda os nossos corações e nos conhece. O Espírito Santo que habita em você te conhece. Não tenha medo, o teu futuro está nas mãos dEle. Não tenha medo de se relacionar, porque quando você fizer isso, é o amor dEle, não é o seu. Quando você pedir perdão, é o perdão que você recebeu dele. Quando você se importar com alguém que está ferido, é porque ele se importou com você. Amém? E eu quero que a Nova seja uma família tão grande, tão grande, tão grande, que acolha muitos corações quebrados, partidos, sonhos destruídos, pessoas chegando aqui desesperadamente infelizes, e encontre uma família de braços abertos que diga assim, vem para cá, do jeito que você está, que eu quero te amar. Aleluia, aleluia. Oh Pai querido, queremos ser mais do que
amigos, queremos ser família. Queremos ter o teu amor fluindo através de nós. E nas pequenas ofensas, nos pequenos desentendimentos, haja um fluir como um rio, levando embora toda mágoa. E deixando o Espírito de Deus fluir para nos tornar canais livres de bênção para outros. Que a gente aprenda a amar, que a gente aprenda a servir, que a gente aprenda a honrar o outro, que a gente aprenda a orar pelos outros, para que a gente possa viver em família. Aleluia, aleluia. Olha, eu não posso terminar esse encontro sem te dizer uma coisa. Você precisa de quem está do teu lado. Você precisa de pessoas. Conecte-se com essa pessoa que está do seu lado. Bota o braço nela. Dê uma palavra de encorajamento. Pratique. Respeite a prescrição. Ame. Expresse em palavras. É o amor de Deus que está fluindo. Fale, abrace, acaricie. Diga o quanto essa pessoa é importante. Fala para ela que ela tem valor. Quem sabe ela veio aqui hoje para ouvir isso. Aleluia, aleluia, aleluia.